Uepa! Saudações, pessoas! Sextou Brasil! 20 de setembro no Rio Grande do Sul é feriado, no resto eu sei lá. A parte no ar. Mais uma vez aqui comigo, Gabriel Divan, e eu sou aquele cara que no feed do Vira Casacas, a cada 15 dias, aparece aqui para tratar com vocês a respeito de coisas do mundo jurídico, das leis, dos julgamentos, dos tribunais e tudo que envolve o universo magnífico do direito, mas é claro, de uma maneira simples, descomplicada, que é para servir de alimento para você. Não é para você mastigar o fone de ouvido, não é para você morder o celular, ou seja lá onde você está escutando isso, porque o Vira Casacas está em todos os agregadores, todos os serviços de streaming, está no YouTube, está no viracasacas.com, está no site dos nossos feeds, enfim. A questão é, a gente está aqui para servir de alimento para que você tenha uma noção básica, mesmo não sendo da área. Mas se você for da área jurídica, se você for meu colega, se eu lhe encontrar no fórum e lhe chamar de colega, você pode ouvir também, não tem problema. Aqui a missão é essa. A missão é desenrolar os temas relativos às questões jurídicas para que a gente possa discutir melhor e para que você possa aí ter um dia a dia mais saudável, né? Seja porque você compreendeu melhor uma questão que parece nebulosa, repleta do chamado juridiquês, que tem muitas caraminholas que você não consegue destrinchar, seja porque você vai ter material para responder o festival de bobagens que alguns que não leem, não escutam, não prestam atenção em nada, costumam proferir, né? As pessoas que mais falam, que mais têm ímpeto, são aquelas que menos sabem. Isso é impressionante, né? É impressionante. Então aqui é o antídoto. A parte é o antídoto para você. E o tema que a gente vai rapidamente destrinchar, desenrolar, né, botar no papo reto de hoje, é uma questão muito polêmica, tem a ver com um caso que tem dimensões estratosféricas, tem a ver com um dos julgamentos mais rumorosos do Brasil nos últimos anos, tem a ver com decisões do STF que são contraditórias entre si, e eu queria primeiramente dizer que esta edição do A Parte, ela é uma edição especial em homenagem a dois caras de quem eu sou fã, né? Para além de ser amigo, para além de ser alguém que tá junto com eles aí nas batalhas, para além de ser pessoas que moram no meu coração, eu sou fã do trabalho deles no sentido profissional também. Eu vou dedicar então este A Parte ao meu irmão Bruno Seligman de Menezes, né? Eu acho que ele sabe por quê, e eu acho que quem conhece o Bruno também sabe por quê, né? Conhece o envolvimento direto do Bruno nessas batalhas aqui. E ao meu outro querido amigo, interlocutor muitas vezes, outras tantas mentor, diretamente de Salvador, bora Bahia! Rafson Ximenes, que no início desta semana escreveu um texto sobre esse tema, refletindo algumas questões lá no correio24horas.com.br. Dá uma olhada lá vocês aí. Enfim, né? O Bruno e o Rafson poderiam estar aqui falando sobre esse tema melhor do que eu, mas sou eu que estou aqui, né? Serve eu, né? Sou eu. É o que tem, é nós, né? Bom, pessoal, nós vamos falar a respeito de uma questão de dois julgamentos recentes que vão lidar com a hipótese de prisão direta para cumprimento de pena na primeira instância. O quê? Mas eu tinha ouvido. Não, calma. Você tinha ouvido falar, você lembrava da coisa. Certo, tá? Você não está maluca, você não está doidinho. Não, né? Isso aí teve uma reviravolta e tem um argumento que se retorce em si mesmo e come as próprias entranhas lá. E olha, o pessoal que fica dizendo, o STF é garantista, o STF é comunista. Olha, antes fosse, né? Porque Deus me perdoe. Bom, vamos lá. Vamos começar a conversa rememorando o glorioso ano de 2018. Que nada de glorioso, né, cara? Pelo amor de Deus. Olha que aconteceu muita desgraça nos últimos tempos, mas se tem um aninho aí que a gente queria que passasse de outra maneira, foi o tal do 18, né? Pois bem, a gente lembra que na seara de discussão do próprio STF, em razão de um recurso do então não presidente, do então só duas vezes eleito presidente, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ficou estabelecido que o padrão da legislação brasileira
e da interpretação judicial brasileira para a questão de cumprimento de pena e efetividade dos rigores da chamada lei da ficha limpa, bastava estar encerrado em uma decisão de segundo grau. Então, trocando em miúdos, porque a minha promessa aqui sempre é descomplicar, o que ficou estabelecido naquele momento? Ó, por mais que haja possibilidade de reversão de uma condenação naqueles juízos das cortes superiores, por exemplo, o STJ, por exemplo, o próprio STF, em ultimíssimo grau, a gente tem a possibilidade de um cumprimento de pena e dos efeitos de uma condenação se dar a partir de uma decisão de segundo grau, a partir de uma decisão que mantém essa condenação nos limites e ditames do segundo grau, da apelação, do tribunal, da segunda instância. Bom, e o que significa isso, portanto? Significa dizer que, se você aí, José da Silva, for condenado, você tem a chance de reverter isso no tribunal, mas se o tribunal mantivesse o entendimento e mantivesse a sua condena, o que aconteceria? Você poderia ser recolhido à prisão a título de cumprimento de pena já antecipadamente. Aí alguém vai perguntar, mas Gabriel, ele não tem algumas outras possibilidades de recurso para tentar virar esse jogo? Sim, foi o que eu acabei de falar. Mas se ele pode virar o jogo, então não é prematuro, leviano e um tanto quanto esquisito você fazer a pessoa cumprir pena antes da hora? É bastante esquisito. Esse entendimento, desde 1941, chegando a 2009, passando por 2016, passando por 2018, ele vai sendo mudado, afirmado e reafirmado. E naquele momento daquele caldeirão efervescente político, o STF optou por um voto em maioria, foi um voto apertado, que determinou justamente a constitucionalidade, pelo menos de maneira provisória, da ideia do cumprimento antecipado de pena. Uma coisa que, como eu já disse, ali por 2008 e 2009 tinha caído, mas em 2016 ganhou de novo uma tônica muito capitaneada pelo ministro Barroso, que é uma espécie de defensor dessa tese, dessa ideia, e quando em 2018 a gente poderia votar a questão também focada, obviamente, no caso de Lula, isso aí acabou tendo este resultado. E aí vocês talvez lembrem também que essa discussão voltou à tona em 2019, e aí o resultado foi diferente, um voto também apertado, também por maioria, e a gente teve a ministra Rosa Weber, então ministra Rosa Weber, mudando de posição, porque havia, segundo ela, um novo cenário e havia uma nova possibilidade de avaliação da situação, e ela que votou pela colegialidade, ou seja, ela votou para integrar, para compor a opinião que vinha sendo pautada como maioria no tribunal em um momento, agora ela fez o mesmo para o outro lado. Ela ponderou de novo a questão e ela foi o fiel da balança que ajudou a reverter no ano seguinte. Mas no ano seguinte, meus amigos, isso aí foi decidido com base em ADCs. Não é a música do Pelé, aquela ABC, né? Saudoso rei. Não, eu estou falando de ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade. Por que isso voltou à tona em 2019? Porque aquela questão, naquele momento, estava, obviamente, fervilhando. Em 2019, a gente sabe que o resultado distinto causou a mudança de análise e causou a mudança de efeitos que, por exemplo, agora sim, né, passado uma eleição, colocou o então ex, e agora de novo atual presidente Lula, na rua. Colocou ele em soltura. Por quê? Porque havia a possibilidade da sequência de recursos dele talvez reverter a condenação, mormente o recurso para o STF. Então, não valia a pena prender alguém que não exercia perigo, que não estava reiterando supostas condutas suspeitas criminosas, que não estava causando problemas para a investigação. Não havia necessidade de manter essa pessoa presa antes que o resultado final e inapelável fosse cravado. Ou seja, é isso que em direito, quando vocês ouvem falar da expressão trânsito em julgado, a decisão transitou em julgado. Isso aí significa basicamente o seguinte: dela não tem mais volta, não tem mais possibilidade naquele fluxo processual ter qualquer medida que vire o jogo, porque o fluxo processual se encerra com o chamado trânsito em julgado. Então a ideia é,
Se a pessoa ainda não está definitivamente condenada, transitada em julgado a sua condenação, ela ainda tem uma chance de talvez reverter. E se você obrigar a pessoa a cumprir uma pena antecipadamente, antes da hora, você está cometendo uma, eu diria, matematicamente injustiça. Afinal de contas, a gente está falando de uma pena que passa a ser inicialmente cumprida quando o jogo ainda não terminou. A ação declaratória de constitucionalidade, ou melhor, as ações, porque estavam duas em jogo tratando da mesma matéria, diziam respeito ao artigo 283 do Código de Processo Penal, que fala que o mandado de prisão vai ser expedido após o trânsito em julgado. Então, estava-se buscando para que o STF afirmasse ou não que este artigo, como ele está posto, é constitucional e o que ele está trazendo é o que deve ser constitucionalmente obedecido. E, no caso, ali a apreciação era de que mandado de prisão para começar a cumprir uma pena é depois do trânsito em julgado. Isso faz com que você possa ser presa, possa ser preso antes de terminar tudo, antes do fluxo se encerrar, mas quando houver motivos cautelares, quando houver necessidade preventiva. Se você quiser escutar um pouco mais sobre isso, desce um pouquinho aí na sua timeline e vai lá no aparte número 14, que eu explico a questão de flagrante, a questão de prisão preventiva, para mostrar para vocês que uma prisão chamada preventiva é uma modalidade de prisão cautelar, é uma espécie do gênero. Mas o mais importante aqui é você lembrar da palavra. Cautelar significa cautela, significa assegurar alguma coisa. Então, eu posso tomar medidas cautelares, ainda que eu possa reverter elas num futuro, para que, em uma dada circunstância, num momento que parece crítico, urgente, aquilo lá não se perder. Então é óbvio, se o cara está passível de fugir, se o cara está cometendo crimes em sequência, se o cara está destruindo provas, se o cara está ameaçando testemunhas ou atrapalhando as investigações e o processo de certa maneira, eu posso prender ele ainda que ele não seja já o oficial culpado. Eu prendo ele por uma finalidade de a gente não perturbar o bom andamento das coisas e ou talvez evitar que se continue perpetrando práticas criminosas. Então, se o cara não tem nenhuma necessidade, porque ele não está fazendo absolutamente nada disso e não está fazendo correr risco nenhum o andamento dos trâmites, ele tem que ficar em liberdade. Porque a regra é a pessoa, e eu não preciso explicar muito sobre isso, a regra é a pessoa sofrer os principais efeitos da condenação, principalmente o da prisão, depois que isso aí estiver confirmado. Aí naquela época, o pessoal ficou dizendo assim, as custas de botar Lula solto vão fazer com que soltem também 1.800.000 psicopatas. Gente, pelo amor de Deus, quem é perigoso, quem oferece periculosidade, quem oferece risco para o andamento das investigações e continua ameaçando e praticando condutas ilícitas, essas pessoas têm um argumento para estarem presas, mas é um argumento que diz respeito à cautelaridade. Então, o cara que é muito perigoso, aliás, a galera que pensa que a prisão é lotada de Jack Stripador, Jason, Charles Manson e não sei o quê. Não, gente, assim, esses aí, tá? Se você acredita que tá lá o Jason, beleza, deve ter 0,4% de Jason aí, no presídio. A maioria é traficantezinho de buchinha e assalto pequeno e golpistinha. Mas olha só, se você acha que o Jason vai ser solto porque você determinou que o cara só pode cumprir pena quando tiver transitado em julgado, eu te dou uma boa notícia. A ficha corrida, a capivara, a folha de serviço prestado do senhor Jason Voorhees, ela com certeza autoriza ele a ficar preventivamente preso até a hora da questão da decisão final, que provavelmente vai ser de condenação. Então ele vai continuar preso, tá? Não se preocupa com isso. A grande jogada é, você não pode ter, por regra, um cumprimento antecipado de pena no momento em que ou você tem uma pena que ainda não está definitivamente estabelecida, ou você tem uma situação que o sujeito pode seguir lutando para tentar manter a sua liberdade. Para os cautelarmente perigosos, você tem a prisão como sempre teve, então sem choro. Não vem com mentira aqui para cima de mim, nem para cima da galera aqui. O pessoal está ouvindo a parte e o pessoal é ligado. Bom,
2019 foi um ano muito louco, né? Assim como o 2018, 2019 também foi cheio de reviravoltas. E no mesmo ano que o STF, então, para desgosto do ministro Barroso, reverteu mais uma vez a sua noção sobre a prisão em primeira instância, e a possibilidade da segunda instância ser o marcador, e estabeleceu que é o trânsito em julgado que passa a inaugurar o cumprimento de uma pena, porque ali a culpa está estabelecida, no mesmo ano saiu aquela coisa, né, que agora já nem se fala mais tanto assim, mas deu o que falar até pelo nome, né, o pacote anticrime. Na verdade, o chamado pacote anticrime é a Lei 13.964 de 2019. Vocês vão encontrar ela já pulverizada, já instalada. Ela é uma espécie de plugin, né? Que já foi, cuidado com esse termo, que já foi instalado nas legislações respectivas, porque ela traz modificações para serem feitas no Código Penal, no Código de Processo Penal, na Lei de Execuções Penais e em algumas outras. Então, ela sozinha não é o grande lance. Ela, na verdade, é uma espécie de central de modificações que veio a agir em cima de outras legislações. Então, muita coisa que ela propôs de mudança no Código Penal, na execução penal, como eu já disse, mas eu quero me centrar no Código de Processo, porque aqui a nova legislação, ela poderia, e a gente sabe de onde é que ela veio, a gente sabe quem é que propôs ela, né? O pacote anticrime para combater os crimes, vamos proibi-los. Pois é, né? O que acontece? O que acontece? A gente tem ali uma possibilidade que todo mundo contava com a ideia de modificação do artigo 283, esse. O Supremo acabou de basear numa votação, repito, bem suada, numa votação ali que ficou pau e pau. O Supremo acabou de dizer que o 283, como ele estava, garantia que a prisão só poderia ocorrer definitivamente para cumprimento de pena depois do trânsito em julgado. Então, muita gente pensou, olha, o pacote aí do presidente, né, com o ministro, né, de repente vai mudar o 283. De repente vai estabelecer alguma coisa nova nesse sentido, porque o STF está dizendo uma coisa sobre a constitucionalidade de uma legislação, mas ele não está prevendo o futuro, a legislação pode mudar, e pensou-se que poderia mudar isso, mas o chamado pacote anticrime, a 13.964, não mudou o 283. Então o cara fica lendo assim e fica pensando, boa, quer dizer que os caras baixaram a crista para o STF, né? O STF acabou de decidir que prisão não é para ser cumprimento de pena antecipado. Prisão de cumprimento de pena é só depois. Então, até lá, você só vai preso se tiver necessidade, perigo, risco cautelar. Aí o cara vai lendo o código, eu fiquei lendo aquela época, né? Porque é isso que a gente faz, né? A gente lê essas coisas aí, para que vocês não precisem ler. E aí eu pensei, poxa vida, então esse assunto está morto, né? Lê do engano. Porque o legislador do pacote anticrime deixou uma surpresinha para a gente, e uma surpresinha um tanto quanto contraditória. Lá bem depois da metade do código, já indo para a parte da ladeira abaixo, final, né? Como quem não quer nada, tentando pegar o pessoal desprevenido, achando que o pessoal não ia olhar, mas é uma parte muito importante, então todo mundo vai olhar sim, pelo menos quem é dedicado ao estudo e ao trabalho vai olhar. A gente está falando da questão da sentença quando for caso do tribunal de júri. Né? O livro do júri no Código de Processo Penal, ele começa lá no artigo 406 e vai até o 497. Então, são aí 100 artigos, basicamente. A gente está falando de um código dentro do código, a gente está falando de todo um sistema de regras dentro do próprio código que vai parar tudo e vai falar só do júri, ele vai esmiuçar todo o funcionamento e como deve ser o júri, e depois ele fecha a conta e volta a falar de outras questões. Bom, lá no 492, o código está falando de como é que tem que ser a sentença condenatória do tribunal do júri. E aí, no inciso 1º, ele vai dizer que o juiz-presidente, né, depois que os jurados votarem, depois que acabar todo o rito, todo o procedimento, ele vai condenar e, se for o caso, ele vai fixar a pena base, ou seja, ele vai fixar o número de pena inicial baseado em circunstâncias judiciais com os quais ele vai trabalhar.
Depois ele vai ver se a pena vai ser aumentada ou diminuída com base em agravantes ou atenuantes que foram trazidas para o debate durante o julgamento. Depois ele vai colocar os aumentos ou diminuições de pena em relação àquilo que os jurados votaram, porque o jurado não vota só se o cara está condenado ou absolvido, ele vota e ele decide todos os aspectos que vão ser levados em conta pelos juízes e juízas. Aí vem uma questão interessante ali pela linha E, que ele vai dizer assim, ó, mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo a, né, olha a mesóclise, aquela famosa do ex-presidente castelvânico, né, a prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva. Tá, até aí tá tudo bem. Até aí, o que o Código está trazendo é algo que está em sintonia com o que o STF tinha decidido recentemente e com o que o próprio resto do Código traz. Ou seja, você vai condenar alguém e vai mandar essa pessoa para ser presa se houverem os motivos cautelares determinados. Então, até esse momento, a linha E do inciso 1 do 492 do Código está indo normalmente. Está me dizendo o seguinte, Gabriel, se tu for condenado e se tu estiver oferecendo algum risco, se tu estiver reiterando condutas, se tu estiver ameaçando que vai fazer e acontecer, se eventualmente tu está atrapalhando de alguma maneira o andamento do processo, aí tu vai ser recolhido, cara. Mas tu vai ser recolhido por motivos cautelares, porque a regra é o Gabriel ficar em liberdade até o momento dele começar a cumprir uma pena. E se tem chance de recurso e desse recurso reverter a questão, principalmente da primeira para a segunda instância, onde é o recurso mais natural que pode rever os aspectos da decisão da primeira instância, não há motivo para o cara ser preso. Só que aí o código traz essa surpresinha, esse easter egg para nós, porque nessa mesma linha E, do inciso 1, do 492, eles colocam uma segunda parte que diz assim, ó, ou no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição de mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. Ou seja, minha gente, apareceu ali uma coisa diferente. O código criou uma exceção de si mesmo, dizendo que, tudo bem, se o Gabriel for condenado, ele vai apelar, ele vai recorrer em liberdade e ele começa a cumprir uma pena depois que ficar determinada sem possibilidade de reversão a sua condenação. Mas se o Gabriel for condenado no tribunal do júri a uma pena maior do que 15 anos, aí o Gabriel pode ser preso automaticamente e a gente vai expedir mandado de prisão e ele vai passar a ser um condenado, ainda que provisório. Então, uma coisa que o STF acabou de dizer e que o Código acabou, de certa maneira, de reafirmar, aqui está excepcionalmente trocada. Por quê? De 2019 para frente, passou a vigorar, então, legislativamente, a questão de que, quando em tribunal do júri ocorrer uma condenação cuja pena é igual ou maior que 15 anos, aí abre-se uma espécie de brecha para que a gente possa fazer o cumprimento antecipado da pena. Tudo aquilo que já tinha se estabelecido que não era para acontecer. Qual é a justificativa para isso? Desde o início dos trabalhos da questão da modificação da lei, a justificativa que sempre pipocou foi a de que, olha, na questão do tribunal do júri, tudo tem que funcionar um pouco diferente, porque a gente tem que respeitar a soberania dos jurados. Então, você estaria respeitando a soberania dos jurados ao pegar uma condenação que pode ser revertida diretamente em recurso típico para isso, que é a apelação, fora as outras possibilidades de recursos superiores que podem vir a rolar, e você ignora essa reversibilidade e você aplica uma pena na hora, que mais ou menos é alguma coisa como quem quer mostrar serviço, né? Olha aqui, ó, esse cara já vai preso agora, automaticamente agora. Os jurados têm que ser respeitados. Eu sempre fico pensando o seguinte, é muito engraçado, né? É muito engraçado porque quando o cara fala de todo e outro qualquer juízo possível de outros tipos de processo, quer dizer que o juiz, se ele condenar o cara, mas dizer que ele pode apelar em liberdade, ele estaria desrespeitando a si mesmo, né? Eu poderia dizer, olha, o cara está desrespeitando a condenação, acabou de ser condenado e vai ficar solto para apelar, mas quem condena e quem determina isso é o próprio juiz.
Então ele estaria se auto-alfinetando, né? Seria mais ou menos isso. Ah, Gabriel, não seja tão bobo, não seja tão irônico. Nós estamos falando de tribunal do júri, nós estamos falando da soberania do júri popular. É um rito totalmente diferente para os crimes intencionais contra a vida, tentados ou consumados. Você convoca o tribunal aleatoriamente sorteado de pessoas da comunidade. Então tem que haver uma questão diferente. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui que é muito importante de você perceber. O jurado, sim, é a figura mais importante de um julgamento no procedimento do júri, porque são os jurados que decidem as coisas que interessam. O jurado decide se houve ou não houve crime, o jurado decide se o cara causou ou não causou o resultado que vai ser imputado, o jurado decide se o cara é ou não é alguém que tem que ser absolvido. Se ele for condenado, o jurado decide se as qualificadoras do crime estão ou não estão de pé, o jurado vai votar possibilidades de causa de aumento, o jurado vai considerar possibilidades até mesmo de desclassificação, que significa que o crime, de acordo com a opinião deles próprios jurados, tem que ser julgado em outro cenário, tem que ser julgado em outro procedimento, não naquele júri. Ou seja, o jurado tem poder até para se autoconsiderar incompetente para julgar um caso. O jurado tem muito respeito e tem muito poder, mas tem uma coisinha que as pessoas não se dão conta às vezes. O jurado define tudo isso e quem bota no papel é o homem da capa preta, é a juizona. O que significa dizer que tudo de técnico que tem na decisão, em primeiro lugar, foi o juiz que fez. O jurado deu para ele o material, mas ele que elaborou. Tanto é verdade que o jurado não elabora, por exemplo, o tamanho da pena. Quem elabora o tamanho da pena com base nessas circunstâncias e fatores que eu mencionei é o juiz. Quem elabora se há ou não há a questão de perigo, risco e ou regularidade para a pessoa apelar ou não em liberdade, em qualquer tipo de sentença, não é o jurado, é o juiz. Então, quando o cara está falando disso, tem que respeitar os jurados. Mentira! O jurado estabeleceu uma pena maior que 15 anos? Não! Quem estabeleceu foi o juiz. O jurado estabeleceu as condições para que o juiz determine a pena. O jurado estabeleceu o que está em jogo. O jurado estabeleceu quais crimes e quais elementos desse crime vão ser considerados. Agora, quem bota lá a pena é o juiz. Quem determina as condições extra da condenação e os efeitos dessa condenação é o juiz. Portanto, decidir se tem ou não tem que ficar preso para fins cautelares é tarefa de juiz. Então você está respeitando os jurados porque mandou o cara preso no ato ali. Não, você não está respeitando os jurados. Você está respeitando a opinião pública, as redes sociais, a imprensa, a gritaria, a porra toda. O jurado simplesmente viu a sua vontade em votação majoritária ser respeitada quando ele vê que o cara foi, por exemplo, condenado e foi levado em conta tudo que ele, o júri, o corpo de jurados, mandou que fosse levado em conta. Ali você respeitou o júri. Não, mas tem que botar o cumprimento de pena antecipado, porque daí o jurado vê que aconteceu. Não, o jurado vê a condenação que ele votou acontecendo. Agora, esses outros aspectos, a bronca é do juiz. E é o juiz que tem que fazer essa avaliação. E aqui, de novo, eu vou dizer. Quer dizer que se o júri condenar e o juiz disser que o cara tem que, ainda que condenado, apelar em liberdade, ele está desrespeitando o júri? Não. O júri tem que dar os elementos que ele quer ver como resultado final daquele julgamento, daquele procedimento. Agora, esse tipo de coisa não é tarefa de jurado, portanto, não é um desrespeito ao jurado, nunca foi e nunca será. Essa é parte da avaliação técnica que não cabe ao jurado, essa é parte da avaliação técnica que cabe ao juiz. Portanto, não vem com esse papinho de, olha só, temos que homenagear o trabalho dos jurados, a confiabilidade, o serviço prestado, para que a gente veja a justiça acontecendo. Cara, o jurado decide tudo. O juiz bota no papel e arquiteta legalmente o que o jurado decidiu de fato, porque o jurado não é juiz, o jurado não sabe tudo, ele não tem a regra jurídica na mão, ele só vai decidir as coisas sobre o caso. Num sentido bem literal. Agora, isso aí é tarefa e é necessidade de controle por magistrado ou por magistrada. O jurado não define que o cara tem ou não tem periculosidade. Ele não define que o cara corre ou não corre risco de fuga. Ele não define se o cara é de boa ou má índole. O jurado não define se o cara é primário, se o cara tem trabalho, se o cara tem outros aspectos que recomendam que ele fique em liberdade até sair o julgamento definitivo. O jurado só vota quanto às questões do caso.
Então não venham dizer que o tribunal do júri tem que ser respeitado prendendo o cara de antemão. Já disse, essa prisão de antemão por penas altas, maiores que 15 anos, ela homenageia outra coisa. Ela presta contas para a galera que está lá fazendo aquele fuzuê na frente do foro. E eu não estou tirando razão de família, eu não estou tirando razão de quem se indigna com casos assim, porque é tarefa dessas pessoas justamente a permissividade com o ser passional, com o ser apaixonado, com o estar irritado, com o querer um resultado, com torcer. Eu não vou dizer que a família de uma vítima não pode muito bem torcer para um resultado e torcer para uma prisão, e eu não vou dizer que eu, se fosse familiar de vítima nesse caso, não estaria feliz em ver que o cara vai preso, independentemente de outras questões. Mas nós temos regra constitucional, regra legal, necessidade de motivação cautelar pelo juiz para ele dar uma decisão dessas, e nós temos, inclusive, jurisprudência do STF. Tínhamos porque o STF andou tomando duas decisões aí, né, que eles fazem a gente tirar os cabelos, né, porque o cara não consegue entender mais nada, né. O cara não consegue entender. E eu não digo entender no sentido técnico-jurídico. Esse eu vou explicar para vocês. Eu não consigo entender a lógica da coisa. A essa altura do campeonato, vocês já devem saber, né? Porque, repito, foi muito rumoroso, ganhou as imprensas, as manchetes e tudo mais, a questão do julgamento da Boate Kiss, onde, no júri, em Porto Alegre, os condenados, que todos os 4 foram submetidos a penas maiores de 15 anos, e o juiz estava estabelecendo a necessidade deles cumprirem a pena de antemão, naquilo que o artigo da lei possibilita. Foi aí que entrou um habeas corpus por parte da defesa de um dos réus, mas que obviamente aproveitou, né, abraçou todos os outros, porque a circunstância é a mesma, nesse caso, dizendo que não, esses caras não têm por que cumprir presos essa etapa, porque eles ainda vão recorrer e eles estão inclusive soltos há muito tempo e não faz sentido agora, nesse momento, você prender gente que não está oferecendo risco de voltar a praticar crimes nem nada do tipo. E esse habeas corpus, e aí, claro, eu não vou entrar em alguns meandros que tem a ver também com política e tem uma série de coisas envolvidas, mas essa discussão acabou ganhando outra tonalidade quando o tribunal julgou preliminares de apelação. Ou seja, as defesas entraram com os recursos de apelação para tentar reverter a condenação em primeiro grau, para tentar levar o caso a novo júri, para tentar modificar e ou discutir as penas estabelecidas. Você pode apelar falando de uma série de coisas com uma série de objetivos. Você pode fazer por partes a sua apelação e cada tópico vai ter uma análise de discussão. Geralmente, quando se fala em preliminares, você vai falar de questões que não são o mérito, o núcleo. Ou seja, você não está numa preliminar discutindo se o caso tem que ter uma nova decisão ou uma nova visão ou não. Isso aí é para um momento posterior. Em preliminar, você discute outros fatores que podem prejudicar, modificar, anular, alterar o julgamento, mas que tem a ver justamente com esses outros requisitos. Então, na preliminar, você não vai dizer assim, ó, mudem a decisão porque eu sou inocente, na verdade. Não. Numa preliminar, você vai questionar algumas coisas, como, por exemplo, nulidades. Coisas que você levantou ou foram verificadas ao longo do trâmite processual que possam gerar alguma maneira de prejuízo para as partes, de forma que uma coisa ou rito ou estabelecimento legal não foi corretamente obedecido, por exemplo. Se você quiser entender um pouco mais sobre nulidades, né, eu aqui no Aparte, lá no Aparte número 18, eu fiz um guia, entre aspas, rapidinho, divertido, resumido, prático, de nulidades para você entender que nulidades não é isso que as pessoas falam, né? Aquela coisa assim, o advogado encontrou furos na lei, ele é do mal, ele é malandro. Não. Nulidade é coisa séria e nulidade, quando está verificada, tem sim que causar efeitos e não adianta choramingar. Você tem que fazer a coisa certa pelo rito que está estabelecido, porque é a chamada, atenção, regra do jogo, ora bolas, né? Pois bem, vocês conhecem a história. Foram verificadas pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul algumas nulidades nesse caso que ocasionaram a anulação do julgamento e a necessidade de fazer outro júri. Ah, Gabriel, mas depois que condena os caras, aí agora tem que fazer tudo de novo. Me convence que isso aí não é treta, que isso aí não é tramóia de advogado,
usado para atrasar o cumprimento da justiça e aplacar a dor das vítimas. Gente, repito, não estou desrespeitando as vítimas e sua dor, que existe, é muito grande, eu bem que sei, né? Agora, pessoal, vamos falar sério. Foram verificadas nulidades, o tribunal comprou a ideia daquilo que foi discutido nas apelações, pelo menos em parte, e promoveu a necessidade de anular o julgamento e fazer de novo. Paciência, isso acontece todo o tempo. Não pensem assim, olha, anulou e agora. Não, anulam-se toda hora processos, partes de processo, anula sentença, anula instrução e audiência, anula certas provas, faz de novo, às vezes, todo o processo, às vezes parte dele. Isso aí acontece a rodo, então não pensem que é uma coisa assim, fim do mundo, tá? Bom, houve, é claro, recurso a partir disso para o STJ e para o STF, subsequentemente, e aí a questão chega no STF. Na semana passada, a gente teve o quê? A gente teve a circunstância de que, julgando o recurso respectivo no que diz respeito a essa questão, o recurso extraordinário 14.86671, o ministro Dias Toffoli, então, na decisão monocrática, naquela sua primeira avaliação de relator, ele vai, então, estabelecer que o júri passa a valer, ele, entre aspas, anulou a anulação do júri e ele estabeleceu, portanto, que os 4 réus que estavam condenados têm que passar a ser, na medida daquilo que foi decidido inicialmente, recolhidos imediatamente à prisão, e assim aconteceu. Ou seja, passou a valer de novo a decisão do júri que havia sido anulado e, portanto, passou a valer integralmente o seu corpo, entre ele aquela disposição que dizia que os camaradas tinham que ser presos automaticamente. Voltou a valer tudo. Voltou a valer aquela circunstância inicial. E aí alguém vai dizer assim, tá, Gabriel, pode ser que volte a valer a condenação, pode ser que volte a valer o júri. Mas por que diabos tem que voltar a valer também aquela questão da prisão, se aquilo é uma outra discussão e se aquilo é um outro cenário que pode também ser discutido? Se voltou a valer o júri inteiro, poderia voltar a valer a necessidade da gente estabelecer critérios para talvez, né, embora condenados de novo agora, eles possam apelar em liberdade, ou o resíduo da apelação, porque a preliminar já foi, mas o resíduo da apelação que o tribunal, portanto, não avaliou a fundo porque parou nas preliminares e estancou ali a necessidade de nulidade, o resíduo da apelação possa ser discutido pelo tribunal, mas com eles soltos. Pois é, só que aí entra no detalhe uma outra questão que também está há um bom tempo pipocando e agora, muito recentemente também, na semana passada, acabou tendo destaque no tribunal. E aí, se você vai lá na própria notícia do STF, você vai ver o desfecho, e eu vou reiterar, o desfecho que é bastante triste no que diz respeito à questão de um tema de repercussão geral que estava há muito tempo para ser discutido, que estava há muito tempo para ser avaliado e acabou sendo agora em cima do laço, na cara do gol, sobre esse assunto da pior maneira, ao meu ver, possível. A decisão do Toffoli no recurso que avaliava a nulidade do caso da Boate Kiss, ela tem reverberação justamente com a decisão do Supremo no que diz respeito ao recurso extraordinário 1235340, que era o tema 1068 de repercussão geral. Um recurso relatado pelo Barroso, que ganhou votação no dia 12 em maioria. O voto prevalente foi o do Barroso no Tribunal Pleno, e aí a questão justamente diz respeito à soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada. Então, não só o STF tem uma tendência desde o início da lei, desde a modificação de 2019, a manter aquele texto que diz que, dependendo do tamanho da condenação no tribunal do júri, você pode fazer o cumprimento antecipado da pena,
quanto há muito tempo esse recurso está pipocando e agora ele finalmente chegou ao final do seu ciclo. A decisão veio e por 7-3 o STF estabeleceu o quê? Inclusive aquilo lá vale sem precisar guardar o limite de tempo. Então, o que o STF disse agora é: condenados em primeiro grau. Lembra que júri, né, é todo diferente, é todo cheio da história, mas ainda é primeiro grau. Condenados em primeiro grau em razão de tribunal do júri, em razão de jurados estabelecerem a condenação, podem cumprir pena automaticamente. Então, o cara vai preso não a título necessariamente de cautelar ou coisa parecida. Ele vai preso porque ele já começa a cumprir uma pena, ainda que logo em breve uma apelação diga que o júri será anulado ou coisa parecida. O que pode gerar uma espécie de curto-circuito no tempo, né? Porque você vai talvez cumprir uma pena para depois alguém dizer que, olha, aquela parcela de pena que tu cumpriu foi brinde, tá? Porque, na verdade, o teu processo é nulo, na verdade, você é inocente, na verdade, as provas contra você são todas ilícitas, ou seja, tem uma puta de uma possibilidade de reversão posterior e que faz com que aquele trechinho que você pagou, aquela etapa que você pagou, na verdade, não tenha servido para nada. E alguém vai dizer assim, tá, mas Gabriel, se o cara for preso preventivamente, ele também vai ficar preso a troco de nada, se isso depois for revertido, se ficar provada a sua inocência, se ficar anulado o caso. Sim, mas a diferença é que a prisão preventiva, ok, para quem está preso, é uma bosta, né? É prisão, né? Enfim, né? Agora, a prisão preventiva, ela pode ser decretada e ela pode ser revogada pelo mesmo juízo que decretou, porque ela tem uma utilidade transitória. Então, eu não estou dizendo que é pouquinho, assim, ficou preso preventivo, tá bom, o problema é pena. Não, ficou preso é ruim. Agora, a preventiva tem a ver com uma circunstância de haver provas de que talvez você ofereça algum tipo de risco ou problema. Agora, se o sujeito disser assim, ó, você vai começar a cumprir uma pena, o que pode acontecer é a gente decidir logo em breve que você não deveria cumprir pena nenhuma. E aí você ficou preso literalmente a troco de banana. Você ficou preso para a gente adiantar um serviço que se provou, na verdade, que não deveria ser adiantado. Olha, eu sempre peço perdão quando eu faço esse tipo de comparação, porque eu acho muito prosaico, eu acho até meio bobo. Mas vamos lá, né, pessoal? Imagina se tem uma final do campeonato em 2 jogos, né, ida e volta, e aí o seu time, dentro do seu estádio, na sua casa, perde 2-0 e toma um show de bola. Aí o cara pensa, puta, aqui dentro, na minha casa, no meu estádio, na minha torcida, eu perdi de 2-0, 3-0, tomei um show de bola, tomei um chocolate, tomei um totó. O que vai acontecer lá no estádio dos caras, então? Lá eu vou tomar 8, 7-1? Não, cara. Né? Isso não pode servir de desculpa para dizer assim, ó. Então, quem sabe assim, ó, vamos dar a taça de campeão para o outro time, mas vamos fazer o segundo jogo, né? Sabe como é que é, né? De repente até vira a maré, mas já vamos publicar no jornal aí que o outro time, para todos os efeitos, é o campeão. Pelo amor de Deus, né, velho? Agora pega essa bobagem, esse exemplo tosco que eu falei e transfere para uma questão de cumprimento de pena, de condenação, de atribuição de culpa para alguém e de você adiantar o serviço para, enquanto um processo não terminou, você já tratar ele como terminado e você oferecer o principal efeito de término para ele, ainda que possa ser revertido, de antemão para alguém. Isso é bizarro, gente. Isso é bizarro. Então, aquela mágoa que o ministro Barroso guardou daquela vez, que é a sua tese quanto à prisão em segunda instância, não foi respeitada, ou pelo menos perdeu, né? Falar que foi desrespeitada parece que deu sacanagem. Não, perdeu na votação, cara. Ganhou um dia, perdeu no outro. Agora, aquele momento lá, ele não saiu de cena, não saiu do foco do ministro. E enquanto relator aqui desse caso, ele acabou conduzindo a questão e as danças, né, de opiniões, as mudanças de configuração do tribunal e uma série de outras coisas, fez com que isso daqui passasse. O grande problema é, nós temos um STF que um dia declara, e não importa se é por maioria ou não, né, pessoal? Se ganhou, ganhou, o STF está aí.
declara, portanto, que não é para prender sem ser por motivos cautelares antes da condenação definitiva. Aí tu tem um STF que acha bacana e manda tocar ficha quando o código diz que tem uma exceção para o tribunal do júri quando as penas forem maiores que 15 anos. E aí, por trás disso, vem o julgamento onde o STF pega o código e diz assim, ó, passa uma borracha naqueles 15 anos ali, porque quando for júri, qualquer condenado em qualquer tipo de tamanho de pena pode passar a cumprir pena antecipadamente, não é prisão cautelar, é pena que começa a se cumprir, para talvez depois tu acabar tendo que reverter. Mas o reverter aqui é engraçado, né? Porque se prisão preventiva você decreta e você revoga, é muito engraçado dizer, né? Pena você cumpre, ainda que um tantinho dela, e aí depois faz o quê? Descumpre? Muito, muito triste, portanto, que o STF não tenha uma fixidez, não tenha, parece que, uma posição definida, né? Ou melhor, ele tem posições definidas que voltam à tona a todo momento, né? A gente fala muito em segurança jurídica, mas se cada vez que um entendimento puder ser reavaliado toda hora, todo instante, eu não estou dizendo que as coisas têm que durar para sempre, né? Mas cada vez que toda hora a gente não tiver um entendimento que a gente pode ter por padrão, aí a coisa fica complicada, né? Ah, Gabriel, mas uma coisa é o júri, outra coisa são os outros processos. Cara, convenhamos, é uma palhaçada, né, meu? É uma palhaçada porque a discussão não tem a ver com o júri ou não o júri. A discussão tem a ver com uma tarefa que o juiz tem de motivar ou não determinar constitucionalmente uma circunstância. Então, claro, por isso aí está envolto também na mitologia que cerca o caso da Boate Kiss e o que vamos fazer com aqueles réus. Isso aí ganhou uma espécie de combo, né? Jogaram uma espécie de gasolina um pouco a mais, esse fogo que já estava alto aí, mas o fato é, o tema 1068 de repercussão geral do STF, acabou ganhando o julgamento que o confirma. A tese, portanto, ficou confirmada e agora, quando um júri condenar alguém, independentemente de qualquer tamanho de pena, é possível autorizar a prisão imediata. Claro, eu nem falei mais de uma outra coisa engraçada, né? Que o próprio código parece que ele não entende bem o que ele quer, né? Porque lá quando estabelece aquilo que tinha o limite 15 anos, né? Mas agora não tem mais, vocês já sabem disso, ele também, logo depois, ele vai dizer assim, o juiz ele pode não prender se não precisar, se não houver uma questão necessariamente cautelar, né? E ainda mais ele diz assim, ó, e se houver questão substancial cuja resolução pelo tribunal ao qual competir o julgamento possa plausivelmente levar à revisão da condenação. Então, olha que loucura. O código diz que o cara pode ser preso antecipadamente, mas ele diz que talvez não precise, porque se a gente avaliar que o próprio tribunal vai poder reverter aquilo e talvez tenha plausibilidade aquela reversão, aí ele não estabelece a prisão. Então, quer dizer, pode prender, mas se você achar que uma apelação vai virar esse jogo, é melhor não prender. Tá, mas se o cara está decidindo uma coisa, o cara acabou de estabelecer uma pena grande, né? Geralmente, nesse caso aqui, nesse contexto, e aí o cara ao mesmo tempo vai dizer, bah, mas isso aqui no recurso periga virar, né? Então eu já vou nem prender o cara aqui. Olha que maluquice, né? E aí logo depois ele diz também assim, ó, os recursos de apelação contra esse tipo de decisão não terão efeito suspensivo. Ou seja, tu vai apelar, mas vai apelar preso. Mas aí logo depois ele fala de novo, ele fala em outra linha. Mas se achar que é bom dar efeito suspensivo, pode avaliar o caso a caso. É para brincar, né, cara? É para brincar com a gente e principalmente, né, o que o STF decide aí em relação a isso, a gente vê que vai valendo muito pouco tudo aquilo que parecia já bem determinado em termos de Constituição e democracia. Enfim, só resta dizer para você apoiar o Vira Casacas, vai lá no apoia.se/viracasacas, vai lá em orelo.cc, deixa ali pelo menos R$ 5 mensais aí para ajudar nosso trabalho, esse trabalho aqui de descomplexificação do juridiquês e das regras legais e de decisões do STF, que parece que nem eles se entendem. Esse trabalho aqui, ele vai continuar aparecendo para você gratuitamente em todos os streamings e plataformas de áudio a cada 15 dias, fora os nossos episódios semanais tradicionais. Mas dá essa forcinha aí para a gente continuar pagando servidores, profissionais que trabalham com a gente, que é muito importante. Certo? Beleza?
Bom, como eu disse lá no começo, né? Este é um sextou de feriado para quem está no Rio Grande do Sul. Talvez seja um sextou, entre aspas, normal para quem está no resto do país e do mundo, mas sextou é sextou, né? Então, sextou.